Bom, o exercício que a gente vai fazer agora é da média ponderada. A média ponderada, o exercício fala o seguinte: faça um algoritmo que leia 3 notas de um aluno e calcule a média final deste aluno. Considere que a média é ponderada e o peso, considere, que a média é ponderada e que o peso de cada nota é 2, 3 e 5, respectivamente. Então, quando a gente tem uma média ponderada, a gente vai primeiro multiplicar a nota pelos pesos e depois somá-las. No final, nós vamos pegar essa soma e dividir pela soma dos pesos, certo? Então, aqui nós vamos ter 3 valores de entrada, né? Se nós olharmos aqui para o nosso quadro de entradas e saídas, nós vamos ter 3 valores de entrada e apenas uma saída, que é o valor da média que foi calculado, certo? Então, aqui nós vamos criar a variável chamada nota 1 para receber o primeiro valor. Como nós estamos recebendo um número, nós podemos dizer para a nossa máquina que nós estamos recebendo um número utilizando, por exemplo, o comando parseFloat, certo? Isso é importante para que quando a gente faça operações como a soma, o nosso programa entenda que nós estamos trabalhando com números e não textos. Se nós utilizarmos apenas o prompt, nós vamos receber uma entrada de texto, certo? Se nós utilizarmos apenas o prompt. Então, ele vai interpretar que aquilo que nós estamos recebendo é um texto. Então, aqui dentro do meu parseFloat, nós vamos interpretar que o número que foi digitado é um número real e nós vamos colocar o prompt aqui dentro, né? Então, dentro dos parênteses do float, nós colocamos aqui o prompt. E depois, nós vamos colocar aqui o texto digite a nota 1, para que o usuário possa digitar a nota 1. Depois, nós vamos criar a mesma coisa para a nota 2 e para a nota 3. Então, eu vou copiar aqui e colar, mudando sempre o nome das variáveis, certo? E aqui no texto do prompt também vou mudar para nota 2 e nota 3, certo? Então, aqui nós vamos ter as 3 notas sendo recebidas pelo usuário através do teclado e nós vamos calcular a média. Média ponderada. A média ponderada vai ser igual a... Aí, nós vamos pegar aqui as notas, nota 1 vezes o peso 1. Qual é o peso 1? 2, né? Então, aqui ele disse para pegar o peso igual a 2, respectivamente, para cada nota, então é 2, mais... Dayana, por que você está colocando tudo aqui entre parênteses? Porque eu quero organizar as minhas operações. Ah, Dayana, mas você não disse que as operações de multiplicação têm uma preferência maior do que as operações de soma? Isso mesmo. Se eu não quisesse colocar esses parênteses, funcionaria também, certo? Mas eu gosto de organizar tudo dentro dos parênteses para que eu não tenha nenhuma surpresa no final. Então, se vocês quiserem um conselho, eu sugiro que vocês façam o mesmo. Então, nota 2 vezes o peso 2, que é 3, mais nota 3 vezes o peso 3, que é 5, certo? Então, fazendo isso, nós temos o somatório das notas, vezes cada um dos seus pesos, vezes os seus respectivos pesos, e depois nós vamos dividir pela soma dos pesos, certo? Então, nós podemos fazer isso de duas formas. Nós podemos pegar tudo isso aqui e colocar dentro de um outro parêntese. Por que eu estou colocando dentro de outro parêntese? Porque se eu colocar... Vou tirar o parêntese aqui, tá? Que eu tinha colocado. Se eu colocar o dividindo aqui, sem colocar o parêntese, eu vou estar dividindo apenas essa parte aqui pela soma dos pesos. Eu não vou estar dividindo tudo isso aqui, certo? Então, a minha máquina vai entender da forma que ela vai primeiro multiplicar, depois soma com essa multiplicação, depois soma com a multiplicação e a divisão daqui,
Então, vai dar um valor errado da nossa média, certo? Então, para fazer tudo em uma linha só, nós temos que colocar essa parte aqui entre parênteses, certo? Então, tudo isso aqui vai estar dentro dos parênteses. E aí, nós vamos ter também aqui, dividindo por 2 mais 3 mais 5, que é a soma dos pesos que nós multiplicamos as nossas notas, certo? Então, essa é a forma de calcular a média ponderada em uma única linha. Daiana, como seria a outra forma? Seria pegar essa soma que nós fizemos aqui, que está armazenada no valor, na variável média ponderada, e nós vamos pegar a variável média ponderada e dizer que ela é igual a média ponderada dividido pela soma dos pesos, que é 2 mais 3 mais 5. Daiana, pode fazer isso? Pode sim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor antigo, que estava armazenado na minha variável média ponderada, que é a soma das notas multiplicadas pelos seus respectivos pesos, e estou dividindo pela soma dos pesos, certo? Então, aqui, a gente vai primeiro realizar essa operação para depois armazená-la na variável média ponderada. Logo, quando eu realizar essa operação e armazenar na média ponderada, aquele valor que estava armazenado antes vai ser perdido. Só que eu já fiz a operação que eu gostaria de fazer com esse valor que tinha sido guardado aqui na média ponderada. Então, agora eu vou ter o valor final, que é, de fato, a minha média ponderada. Ficou confuso para vocês? Se tiver ficado confuso, para um pouco, assiste o vídeo novamente, tenta colocar num pouquinho mais devagar, uma velocidade aí mais lenta. Eu sei que eu falo um pouco rápido, mas é importante que vocês consigam entender essa lógica, certo? Então, existe a lógica que eu tinha feito antes, que é você colocar os parênteses aqui e dividir direto na mesma linha, e existe a lógica de você utilizar a mesma variável para realizar a operação. Então, aqui eu guardei a soma, multipliquei os pesos e somei, né? E guardei o resultado dessa operação toda aqui. Foi guardado na variável média ponderada. E agora eu vou pegar esse resultado e dividir pela soma dos pesos e guardar na variável média ponderada. Então, primeiro vai ser executada essa operação e depois vai ser guardada na média ponderada, certo? Logo, aqui eu posso fazer o meu alerte, mostrando na saída a variável média ponderada. Ponto e vírgula, vou executar aqui para a gente ver. Ó, deu um probleminha aqui. O que é que deu problema? Eu coloquei o nome nota 2 e ele está dizendo aqui para mim, nota 2 não está definido. Então, eu vou lá na minha variável, onde eu coloquei aqui, e vou ver. Bom, eu criei duas variáveis com o nome nota 3. Olha aí o problema de copiar e colar, né? Então, aqui eu vou colocar a nota 2, como deveria estar, e agora eu vou executar novamente. Não tenham medo desses errinhos. Leiam o que está aqui dizendo no erro, porque ele está dizendo uma informação. Nota 2 não está definido. Logo, o nome da sua variável não é nota 2. Então, eu vou vir na variável e vou conferir. Não estava como nota 2, estava nota 3. De fato, a variável nota 2 não existia. Logo, deu erro na compilação, na interpretação desse programa. Agora, eu vou submeter novamente e aí vai funcionar. Espero que sim. Pronto, aqui, nossas carinhas verdes. E aí, agora, nós temos o exemplo, que a entrada foi 5, 6 e 4 e a saída 4.8, como a saída esperada do nosso programa. Todos os testes executaram corretamente. E, gente, no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês o que eu prometi no vídeo dos textos, né?
que é mostrar a execução desse código, né, em outra plataforma. Por quê? Porque aqui a gente está apenas fazendo exercícios e testando para avaliar se o nosso conhecimento na nossa linguagem, que é a linguagem JavaScript, se está correto. Então, a plataforma LOP ela serve para isso, para avaliar se o nosso conhecimento, se o nosso programa está funcionando corretamente. Certo? Então, eu espero vocês no próximo vídeo.